oceano cobre mais de 70% do nosso planeta. E mesmo assim, nós conhecemos melhor a superfície da Lua do que o fundo do mar. Por séculos, marinheiros voltavam para casa contando histórias absurdas, criaturas gigantes, sons impossíveis, fenômenos que pareciam desafiar a lógica. A ciência ouviu tudo isso e respondeu sempre do mesmo jeito: impossível, exagero, lenda. Com o avanço da tecnologia, câmeras mais profundas e estudos mais precisos, a ciência foi obrigada a admitir uma coisa desconfortável. Alguns desses mitos eram assustadoramente reais. Hoje, eu vou te mostrar 7 mistérios do oceano que pareciam impossíveis, mas eram reais. E já te aviso, quanto mais fundo a gente desce nessa lista, mais estranho o oceano fica. Se você gosta de mistérios reais, ciência sendo colocada contra a parede e descobertas que fazem a gente perceber o quão pouco sabemos sobre o planeta, já se inscreve no canal, ativa o sininho, porque aqui a gente explora o desconhecido com fatos. Agora, respira fundo, porque o primeiro mistério começa em uma região do oceano onde a luz do sol simplesmente não chega. Número 7. O animal imortal que a ciência jurou que não existia. Vamos começar com algo que parece saído direto de um filme de ficção científica. Imagine um ser vivo que nunca morre de velhice, que quando está velho, doente ou ferido, simplesmente volta a ser jovem de novo, como se apertasse um botão de reset da vida. A ciência sempre disse: impossível. As leis da biologia não permitem isso. Todo ser vivo nasce, cresce, envelhece e morre, sem exceções. Só que existe uma exceção, e ela vive bem aqui, nos oceanos da Terra. O nome dela é Turritopsis dohrnii, mas os cientistas a chamam carinhosamente de água-viva imortal. E ela faz exatamente o que parece impossível. Quando está velha, ela literalmente reverte seu ciclo de vida, volta a ser um pólipo jovem e cresce de novo. Pensa comigo, seria como se você, aos 80 anos, pudesse voltar a ter 5 anos de idade e recomeçar tudo, e fazer isso quantas vezes quisesse. Os biólogos marinhos descobriram isso por acaso, em laboratório. Estavam estudando o ciclo de vida dessa água viva quando perceberam que, em vez de morrer, ela estava rejuvenescendo. No começo, acharam que era um erro nos experimentos. Repetiram. Aconteceu de novo e de novo. A conclusão foi inevitável. Essa criatura tinha descoberto a imortalidade biológica. Claro, ela ainda pode ser comida por um predador ou morrer por causas externas. Mas se ninguém a incomodar, teoricamente, ela pode viver para sempre. E o mais fascinante, ela está sendo estudada intensamente por cientistas que querem entender como isso funciona. Porque se conseguirmos decifrar esse mecanismo, as implicações para a medicina humana seriam revolucionárias. Então, sim, a imortalidade existe, só não é nossa ainda. Número 6. Ondas invisíveis maiores que prédios. Agora me diz uma coisa, você tem medo de ondas gigantes? Daquelas que aparecem durante tempestades, destroem navios, criam tsunamis? Pois é. Mas e se eu te contar que existem ondas ainda maiores, que você nunca vê, mas que estão acontecendo o tempo todo debaixo d'água? Durante décadas, submarinistas relataram experiências bizarras. Estavam navegando em águas profundas, tudo calmo, quando de repente eram empurrados violentamente para cima ou para baixo por uma força invisível. Instrumentos enlouqueciam. A embarcação era sacudida como se algo gigantesco tivesse passado por ela. A ciência chamava isso de exagero, alucinação, erro humano, até que sonares modernos e satélites espaciais provaram que essas ondas são reais e assustadoras. Elas se chamam ondas internas. Acontecem dentro do oceano, entre camadas de água com temperaturas e densidades diferentes, e podem ter mais de 200 metros de altura. 200 metros. Isso é maior que um prédio de 60 andares. Mas você não consegue vê-las da superfície porque elas estão escondidas centenas de metros abaixo. São ondas fantasmas, invisíveis, mas extremamente poderosas. Essas ondas movem quantidades absurdas de energia. Podem arrastar submarinos, danificar plataformas de petróleo no fundo do mar, transportar
nutrientes por milhares de quilômetros. E o pior, são praticamente imprevisíveis. Os cientistas só conseguiram estudá-las de verdade nos últimos anos e descobriram que elas acontecem constantemente, em todos os oceanos. Durante séculos, navegamos por cima delas sem fazer ideia de que existiam. É como descobrir que há um mundo inteiro de tempestades colossais acontecendo bem debaixo dos nossos pés. Número 5. O Triângulo das Bermudas tinha razão o tempo todo. O Triângulo das Bermudas. Quem nunca ouviu falar? Centenas de navios e aviões desapareceram ali, sem rastro, sem destroços, sem explicação. As teorias eram infinitas. Alienígenas, portais para outras dimensões, monstros marinhos, campos magnéticos anômalos. E a ciência sempre revirou os olhos e disse: coincidência, exagero, sensacionalismo. Mas tinha gente desaparecendo de verdade. O caso mais famoso foi o voo 19, em 1945. 5 aviões militares americanos sumiram completamente. As últimas mensagens de rádio eram confusas, os pilotos dizendo que estavam perdidos, que os instrumentos não funcionavam. E então, silêncio. Nunca encontraram nada. Durante décadas, isso foi tratado como mistério inexplicável. Até que geólogos marinhos fizeram uma descoberta surpreendente no fundo do oceano. Enormes depósitos de hidrato de metano bem embaixo do Triângulo das Bermudas. E aqui está o ponto crucial. Quando esses depósitos se desestabilizam, eles liberam bolhas gigantescas de gás metano que explodem em direção à superfície. Agora, imagina o que acontece quando uma dessas bolhas explode embaixo de um navio. A densidade da água muda instantaneamente. O navio perde sustentação e afunda como uma pedra. Sem tempo de mandar SOS, sem deixar destroços flutuando, ele simplesmente despenca. E os aviões? O metano sobe para a atmosfera. Se um avião passar por uma nuvem concentrada desse gás, os motores podem falhar. E aí, sobre o oceano, sem motor, só há um destino. Cientistas testaram essa teoria em simulações de computador. Funciona perfeitamente. Encontraram até crateras no fundo do mar na região, evidências de explosões massivas de metano. O Triângulo das Bermudas não é sobrenatural, mas é perigoso. E por razões que a ciência demorou muito tempo para aceitar. Número 4. Sons das profundezas que não deveriam existir. Em 1997, microfones submarinos espalhados pelos oceanos captaram algo perturbador. Um som ultra baixo, extremamente potente, detectado a mais de 5.000 quilômetros de distância. Os cientistas deram um nome a ele: bloop. Quando você ouve a gravação acelerada, porque o som original é grave demais para nossos ouvidos, é arrepiante. Parece orgânico, parece vivo e parece enorme. O som era 100 vezes mais alto que o chamado de uma baleia azul, o maior animal do planeta. Então, a pergunta que não queria calar era: que criatura poderia ser tão grande? Imediatamente, teorias começaram a surgir. Seria um monstro marinho gigante, ainda não descoberto? Uma criatura pré-histórica escondida nas profundezas? Afinal, conhecemos apenas 5% do oceano. Os cientistas ficaram intrigados por anos, porque não havia explicação óbvia. E então, depois de muita análise, descobriram: o bloop não vinha de uma criatura, vinha de um iceberg se quebrando na Antártida. Quando enormes placas de gelo se partem e raspam contra o fundo do oceano, elas produzem sons de frequência ultra baixa que viajam milhares de quilômetros pela água. Mistério resolvido, certo? Não exatamente, porque o bloop não foi o único. Existem outros sons captados nos oceanos que até hoje não têm explicação. Whoop sweep. Um som contínuo detectado desde os anos 90. O Julia. Um ruído agudo e curto que foi ouvido por sensores a quilômetros de distância. O whistle. Que literalmente parece um assovio vindo das profundezas.
E alguns desses sons continuam sem resposta. O oceano profundo é vasto, escuro e inexplorado. Se há sons que não conseguimos explicar, talvez haja coisas lá embaixo que ainda não descobrimos. E essa é uma possibilidade ao mesmo tempo fascinante e perturbadora. Número 3. Cachoeiras submarinas maiores que o Everest. Quando você pensa em cachoeira, imagina a água caindo de um penhasco, certo? Mas e se eu te disser que existem cachoeiras dentro do oceano e que algumas delas são milhares de vezes maiores que qualquer cachoeira terrestre? Parece loucura. Água caindo dentro da água. Como isso faz sentido? Mas é real. E a explicação é linda. Acontece que água fria e salgada é mais densa que água quente e menos salgada. Quando essas massas de água com densidades diferentes se encontram em regiões onde há desníveis no fundo do oceano, a água mais densa literalmente cai sobre a menos densa. A maior cachoeira submarina conhecida fica entre a Groenlândia e a Islândia, e ela tem mais de 3.500 metros de altura, mais alta que o Monte Everest, a maior montanha da Terra. Só que você nunca vai vê-la, porque ela está completamente escondida embaixo do oceano. Essas cachoeiras submarinas movem quantidades colossais de água. Elas redistribuem calor pelo planeta, influenciam correntes oceânicas, afetam o clima global. São parte fundamental do sistema circulatório do nosso planeta. E durante séculos não fazíamos ideia de que elas existiam. Foi só com sonares avançados e mapeamento do fundo do mar que conseguimos visualizá-las. E quando os cientistas viram pela primeira vez, ficaram boquiabertos. Porque não é só uma ou duas. Existem dezenas dessas cachoeiras espalhadas pelos oceanos, todas invisíveis, todas gigantescas, todas movendo o planeta de formas que ainda estamos começando a entender. Número 2. A criatura que vê. Milhões de cores que não existem para nós. Você acha que enxerga bem? Pensa de novo. Seres humanos têm 3 tipos de receptores de cor nos olhos. Por isso conseguimos ver milhões de tonalidades. Mas existe uma criatura marinha que tem 16 tipos de receptores. Estamos falando do camarão mantis, e ele vê o mundo de uma forma que nosso cérebro nem consegue imaginar. Cores que não existem no nosso espectro visual, dimensões de luz que são invisíveis para nós. Durante muito tempo, cientistas acharam que isso era exagero evolutivo. Para que um camarão precisaria de uma visão tão absurdamente complexa? Mas estudos recentes mostraram que essa visão não é só para ver cores. Ela permite ao camarão mantis processar informações visuais em velocidades incríveis. Ele não vê melhor, ele vê mais rápido. E tem mais. Esse pequeno camarão possui um dos golpes mais potentes do reino animal. Ele ataca com suas garras em uma velocidade comparável à de uma bala de arma de fogo. A força é tão grande que cria bolhas de cavitação na água, que quando explodem geram luz e calor. Isso mesmo! Esse camarão soca tão forte que cria luz. Se você colocar um camarão mantis em um aquário de vidro comum, ele consegue quebrar o vidro. Aquários especializados precisam usar acrílico reforçado para contê-lo. A ciência sempre subestimou criaturas pequenas, mas o camarão mantis provou que tamanho não é documento e que o oceano esconde superpoderes em lugares inesperados. Número 1. Lagos mortais no fundo do oceano. E chegamos ao mistério mais perturbador de todos. Imagine descer de submarino até o fundo do oceano. Você está cercado de água por todos os lados. E de repente, você vê algo impossível. Um lago. Isso mesmo, um lago dentro do oceano. Esses lagos são chamados de piscinas de salmoura. E eles existem. São bolsões de água extremamente salgada e densa que se acumulam em depressões no fundo do mar. A diferença de densidade é tão grande que essa água não se mistura com o oceano ao redor. Ela forma uma superfície, como se fosse um lago de verdade, completo com ondas, margens e até uma névoa tóxica pairando sobre ele. E aqui está a parte aterrorizante. Esses lagos são mortais. Qualquer criatura que entra neles morre instantaneamente. A concentração de sal é tão alta e os gases tóxicos tão concentrados que é impossível sobreviver
sobreviver. Cientistas filmaram caranguejos e peixes nadando acidentalmente para dentro dessas piscinas. Eles morrem em segundos. Mas o mais bizarro, existem criaturas que vivem nas margens desses lagos mortais. Bactérias extremófilas, vermes especializados, mexilhões adaptados. Eles evoluíram para sobreviver no limite entre a vida e a morte. Esses lagos também liberam metano constantemente, e os cientistas acreditam que estudá-los pode nos ajudar a entender como a vida surgiu na Terra. Porque se organismos conseguem viver em condições tão extremas aqui, talvez vida seja possível em lugares que consideramos inabitáveis. Quando você vê imagens desses lagos submarinos, parece que está olhando para outro planeta. Mas não, está aqui, no nosso oceano, escondido a quilômetros de profundidade. E aí está. 7 mistérios do oceano que a ciência jurou que eram impossíveis, mas todos absolutamente reais. Animais imortais, ondas invisíveis gigantes, o Triângulo das Bermudas explicado, sons inexplicáveis, cachoeiras maiores que montanhas, visão além da nossa compreensão, e lagos mortais no fundo do mar. Cada um desses mistérios nos lembra de uma verdade desconfortável. Conhecemos muito pouco sobre o planeta onde vivemos. O oceano cobre a maior parte da Terra, mas exploramos apenas uma fração ridícula dele. Quantos outros mistérios estão esperando lá embaixo? Que outras criaturas, fenômenos e descobertas vão nos deixar de queixo caído nos próximos anos? Se você curtiu essa jornada pelo desconhecido, deixa aquele like maroto aqui embaixo. Isso ajuda demais o canal e mostra que você quer mais conteúdo assim. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque toda semana tem vídeo novo explorando os mistérios mais fascinantes da ciência e da natureza. E já aproveita para assistir aquele vídeo ali do lado sobre criaturas das profundezas. Tenho certeza que você vai adorar. Obrigado por assistir até o final. Espero que tenha aberto sua mente para o quão incrível e misterioso nosso planeta realmente é. Até a próxima aventura.